No vídeo de hoje a gente vai estudar o verbo to be, o famoso verbo to be, um dos temas mais buscados na internet, no nicho do inglês, por dois motivos. Primeiro motivo, nas escolas tradicionais de idiomas, esse é o primeiro assunto, geralmente, que é trabalhado com o aluno. Então, você entra na escola e já aprende verbo to be. E segundo motivo é que o verbo to be é um dos verbos mais utilizados da língua inglesa. Então, ele é bem relevante, você precisa dele o tempo todo, né? E, na verdade, o que corresponde ao verbo to be na nossa língua, que é ser e estar, aqui eu coloquei ser ou estar, porque na tradução você tem que escolher um dos dois. Mas, na verdade, o verbo to be significa ser e estar, os dois juntos ao mesmo tempo, que no português fica dois verbos, mas no inglês é um só, que significa as duas coisas. A gente percebe que aqui no português também a gente utiliza muito ser e muito estar. Em toda a língua do mundo, você precisa muito expressar a ideia de ser e de estar o tempo todo, o dia inteiro, né? Então, por exemplo, você fala, estou cansado, então estou com fome, ou minha mãe está fazendo bolo, você sempre usa estar. Ou eu sou professor, né, no caso do verbo ser. Então é muito relevante. E além de ser muito relevante, o verbo to be, a gente precisa muito o tempo todo, ele ainda tem uma característica diferente, só ele tem uma característica exclusiva que todos os outros verbos do inglês não têm. Então, que eu vou explicar aqui nesse vídeo, qual é essa característica. Então é por isso que ele é tão falado e tão estudado assim, né? Inclusive logo no começo dos estudos. Mas vamos lá então estudar o verbo to be. Para estudar qualquer verbo da língua inglesa, você tem que se perguntar duas coisas primeiro. Primeira coisa é o que o verbo significa. No começo a gente faz isso através de tradução, né? O verbo significa ser e estar. Então, ele indica existência, no caso de ser, e um estado, você está alguma coisa, né? No caso do estar, na tradução para o estar. Então, o significado a gente já sabe. Depois, mais pra frente, você para de traduzir. Essa coisa de traduzir é no começo do estudo, né? Todo mundo que é fluente não traduz mais. Entende o som, ouve o som e entende o significado. Para de traduzir. Mas no começo a gente faz por tradução mesmo, tá? Então, primeiro passo você já conseguiu. Já sabe o que significa be. Segundo passo é um pouco mais complexo. Que é saber quais são todas as formas possíveis em que... todos os formatos em que essa ideia aparece. Como assim? O verbo to be, ele vai aparecer em formatos diferentes. O nome dessa mutação de formatos é como se fossem palavras diferentes, sabe? Só que continua sendo o mesmo verbo. Isso se chama flexão verbal. No português tem muita flexão verbal. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você procura um verbo é saber o significado dele. A segunda coisa é saber conjugar ele. Saber as flexões dele é saber conjugar esse verbo. Isso tudo acontece naturalmente, tá? Só tô passando aqui pra ficar oficializado e pra ficar um pouco mais didático, digamos assim. Mas essas coisas acontecem naturalmente. Por exemplo, aqui no português você já conhece o verbo ser. A gente não fala eu ser, você ser, ele ser. A gente conjuga esse verbo. A gente flexiona. A gente não fala eu ser. A gente fala eu sou. Você é. Ele é. Ela é. Nós somos, eles são. Todas essas palavras aqui são o verbo ser, só que flexionados, tá? É disso que a gente está falando. Saber conjugar o verbo, saber como é o formato dele de acordo com cada sujeito, com cada pessoa, né? O nome disso é flexão de pessoa. Isso acontece com todos os verbos do português. Com o verbo conversar. Eu converso, você conversa, ele conversa, ela conversa, nós conversamos, eles conversam. Repare que a base é a mesma e a desinência muda. Esse é o estilo do português. A gente vai ver daqui a pouco que o inglês é diferente, tá? Então a gente vai fazer uma pequena volta aqui, começando do português, com alguns verbos do português, depois alguns verbos do inglês, para depois chegar no verbo to be, tá? Mas vamos lá. Então, o final da palavra é modificado aqui no português. Então, a gente tem o, a, amos e ão. É assim que se faz. Verbo ter aqui do português, só mais um exemplo no português. Eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, nós temos, eles têm. Mas bastante flexão. Indo para o inglês, a gente tem aqui o verbo andar, que é o verbo to walk. E você já repara que
Eu ando, você anda, ele anda, ela anda, isso anda, nós andamos, vocês andam e eles andam, não tem uma grande diferença entre as palavras. Não tem uma grande flexão nos verbos. É I walk, you walk, he, she, it walks. Aqui tem uma flexão que é o acréscimo do S, que acontece quando o sujeito é um terceiro, quando é terceira pessoa, e assim por diante. Mas não é nada demais. Tá vendo que a flexão praticamente não existe. Outro verbo do inglês, to know, que significa saber. Lembrando que, né, uma coisa aqui da fonética, sempre K e N, sempre quando você vê K e N no inglês, o K não é pronunciado, tá? Então, know, knew, que é o passado de know, knee, que significa joelho, knock, que é bater, né? São palavras que se pronunciam sem o som do K, tá? Voltando. I know, you know, he knows, she knows, it knows, we know, you know e they know. Tranquila a conjugação, né? Agora, finalmente, vamos para o verbo to be. O verbo to be é diferenciado. Ele vai ser mais flexionado, tá? O verbo é be e a conjugação dele é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Basicamente é isso. Se você sabe o significado do verbo to be, que é ser estar, e sabe conjugar ele nos verbos diferentes, você sabe o verbo to be. Se você sabe que aqui é eu sou, eu estou, porque, né, você vai precisar escolher uma tradução, né, um significado para esse am, ser ou estar. Eu sou, eu estou. Se você sabe que aqui está escrito você é, você está, ele é, ele está, nós somos, nós estamos, vocês são, vocês estão, eles são, eles estão, você já sabe o verbo to be. É basicamente isso. E tem também o passado do verbo to be, que é constituído por duas flexões apenas, que é was e were. Quando é I, a gente fala was. Quando é you, were. Aí he, she, it é was, nos três. We, you e they é were. E tem também a flexão been, que eu nem coloquei lá. Eu vou preferir falar sobre o been em outro vídeo, no vídeo sobre present perfect, porque o been é um pouco mais complexo do que os outros e eu prefiro dividir os vídeos em complexidade. Mas sabendo isso aqui e isso aqui, você já sabe o verbo to be. Então é isso, gente. Se você aprendeu o verbo to be, deixa o like no vídeo para me ajudar e até a próxima. Tchau!